Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos nossos amigos do Brasil ou que estejam nos acompanhando online. Queria agradecer a acolhida do Vitor, né? Acho que sempre falando com o coração, nos fazendo sentir pertencentes a esse centro, a essa família. Maravilhoso poder começar com essas palavras. Muito obrigada. Queria também aproveitar para também estender o meu agradecimento e reconhecimento aos ancestrais dessa terra, que nos acolhem com muito amor e que nos permitem fazer esse trabalho aqui. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Andréia, eu sou uma das colaboradoras aqui da casa, assim como muitos. Hoje o tema é um tanto quanto delicado. Pode ser que nos cause alguma sensação de desconforto. E por esse motivo, eu achei que talvez não precisava da gente ter slides, fotos, PowerPoint ou informação. Eu achei que a gente podia ter uma conversa. Achei que a gente podia ter um diálogo. Porque nós vamos falar de morte. E a gente às vezes fica meio, sei lá, dá uma sensação estranha. Quando a gente fala de morte, o que vem na cabeça? Qual é a primeira palavra que vem na cabeça quando a gente está falando de morte? Despedida. Hã? Despedida. Despedida. Passagem. Passagem. Saudade. Saudade. Sofrimento. Sofrimento. Separação. Separação. Dor. Angústia. Ausência. Ausência. Injustiça. Então, talvez é contra o nosso instinto, talvez é contra a nossa natureza, ou até mesmo contra as nossas melhores intenções, falar de algo que vai causar um certo desconforto. Porque esses são os sentimentos principais que vêm aos nossos corações. E talvez ainda não estejamos tão preparados assim para lidar com a morte. Porém, hoje, eu vim falar com irmãos que ou simpatizam com o espiritismo, ou que se consideram espíritas nesse momento da caminhada, ou que abraçam também outras formas de entender o mundo, em que a sobrevivência do espírito seja a principal base da crença. Então, se a gente for pensar dessa forma, falar de morte, apesar de causar todos esses sentimentos antagônicos, pode ser também que nos abra uma oportunidade de reflexões ainda maiores. Então, hoje, eu vim falar com os meus amigos aqui, com os meus amigos de casa, que talvez consigam enxergar nas premissas do espiritismo uma oportunidade de encarar a morte de uma forma diferente. E isso não quer dizer que não vai causar dor. Isso não quer dizer que vai ser menos angustiante. Isso não quer dizer que vai dar menos saudade. Isso não quer dizer que só porque hoje nós vamos nos basear nas informações do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos os meus sentimentos vão estar preparados para lidar com a morte. Então, é importante a gente ter essa noção, porque apesar de nos apegarmos às verdades e aos consolos e às informações que o Espiritismo nos traz, isso não quer dizer que, enquanto espíritos encarnados, num mundo de provas e expiações, onde as dores são imensas, que nós estejamos talvez tão preparados para lidar com esses sentimentos que a morte nos causa. Então, é importante enxergarmos oportunidade de conhecimento, de reflexão, de consolo, mas também de considerarmos o momento em que estamos na nossa caminhada e de sermos muito sinceros com aquilo que estamos sentindo. Por exemplo, imagina a pessoa que você mais ama, ou as que você mais ama. Fecha o olho um instante. Imagina. Imagina ela sorrindo. Imagina aquele abraço gostoso. Imagina aquele reencontro depois de um tempo de separação. Agora imagina que essa pessoa morreu.
Imagina que essa pessoa não está mais ali para você dar aquele abraço, para você dizer o quanto me ama, fisicamente assim sendo. Eu lembro de uma prima minha muito querida, que também é espírita, se considera espírita, inclusive foi minha evangelizadora no centro quando era criança. E o pai dela faleceu de uma forma muito trágica. E eu lembro de conversar com ela meses e meses depois, e ela ainda falar assim para mim: Andréia, eu não aprendi a lição. Tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu venho tentando ensinar, inclusive, através dos meus trabalhos no centro, eu percebi que eu ainda não aprendi. Que a minha jornada ainda é de buscar o consolo, a informação e de lapidar os meus sentimentos com relação à morte. Recentemente, na minha família, 3 pessoas muito queridas faleceram. E isso também nos causou muito desconforto. Até porque a forma foi muito brusca. E eu lembro de estar conversando com meu marido e ele está, naquele momento, me dizendo a forma como ele estava encarando essa separação, inclusive ele falando com a mãe dele, como a mãe dele estava encarando com essa separação. Aí eu fui lá, peguei o evangelho e comecei a falar: não, mas o evangelho está assim, assim, assado, assim, assim, assado. Meu marido, sendo o anjo encarnado que ele é, com toda a paciência do mundo, ele ficou ouvindo, e no final ele falou assim: Andréia, determinadas coisas a gente não consegue explicar através do espiritismo. E eu realmente fiquei refletindo sobre isso, porque às vezes a gente acha que consegue dimensionar a dor do outro, que a gente consegue pegar uma régua e falar: é com essa régua aqui que é a sua dor, então eu consigo gesticular, eu consigo explicar, eu consigo trazer consolo através do meu ponto de vista. Talvez, ao falarmos de morte, precisamos nos silenciar. Talvez, ao falarmos de morte, precisamos criar uma certa empatia para que os nossos conhecimentos e a nossa forma de encontrar consolo não seja necessariamente a mesma forma em que vamos tentar impor ao outro. Então, é algo muito pessoal. Às vezes precisamos entender que cada um vai digerir a morte de uma outra forma. Agora, para falar de morte, Kardec nos preparou. Então, quando eu comecei a estudar esse capítulo, eu comecei a rever os capítulos anteriores e consegui perceber a metodologia do Kardec para chegar a falar da morte. Porque o primeiro capítulo do Evangelho é não vim destruir a lei. Então, ele trata de como, através da revelação de Moisés, através da passagem do Cristo, o Espiritismo vem complementar, vem agregar, vem adicionar, e não destruir. E não dizer que o que foi semeado até aquele momento, onde a codificação se fez, onde a codificação foi publicada, fosse para ser desconsiderado. Então, ele começa dessa premissa. Entendamos Moisés, entendamos a mensagem do Cristo, até porque o item 2 do capítulo 1, logo na primeira página, são os 10 mandamentos. Então, essa é a base do Espiritismo. É a lei mosaica, é a mensagem do Cristo, e conseguimos, através disso, interpretar outras formas de enxergar as passagens bíblicas. Depois do capítulo 1, Kardec vem tratar do meu reino não é deste mundo. E inicia o capítulo 2 com aquela conversa que ele tem com Pilatos, em que Pilatos questiona Jesus como Jesus sendo o rei dos judeus. E Jesus responde a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Ou seja, se você entende
a linguagem de rei, realeza, como hierarquia, como a categoria do mundo em que você vive, entenda, se assim se você me vê, eu até sou rei, mas não deste mundo. O que já nos dá mais confirmações sobre a sobrevivência do espírito pós-morte. Capítulo 3, que é um dos que eu mais gosto, é o que fala das moradas. Há várias moradas na casa de meu pai. Então, se hoje estamos aqui, num mundo onde enxergamos tanto sofrimento, tanta dor, tanta desigualdade, não turbe o seu coração, que é o que Jesus comentou com seus discípulos, de acordo com o Evangelho de João. Entenda, há outras moradas. Isso tudo é passageiro. Em sequência, Kardec nos traz no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo também é super interessante, porque é o capítulo que ele trata de ressurreição, reencarnação e dos laços de família. Ou seja, se aqui estamos com pessoas que são queridas, essas pessoas que você imaginou enquanto estava com os olhos fechados, se imaginou elas não estando mais a seu lado, os laços de família são eternos. Não é porque elas não estão aqui hoje que vamos deixar de amá-los ou que vamos deixar de encontrá-los no futuro, porque somos criaturas divinas onde o princípio da eternidade está em nós. A morte, portanto, não existe, entendendo o conceito dos espíritos. A morte é apenas uma passagem. Então, Kardec vem trazendo todas essas explicações para chegar até o momento em que ele fala: bem-aventurados são os aflitos, que inclusive é o capítulo mais longo do Evangelho. Então, para falar de aflição, para falar daquilo que dói, daquilo que nos causa angústia, saudade, ele teve todo o cuidado de preparar o nosso sentimento, o nosso coração. Porque ele começa o capítulo com as bem-aventuranças, com o Evangelho de São Mateus e São Lucas, dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora choras, porque um dia virá. Ou seja, aqui estamos enxergando tudo isso. E a prece que o Victor nos fez inicialmente, inclusive fala daqueles que estão nos asilos, daqueles que estão nos orfanatos, daqueles que estão passando necessidades que nossos olhos muitas vezes não enxergam. Então, essas aflições, elas são reais. Elas estão aqui e não vão passar. Pelo menos não de forma imediata. Porque os nossos corações ainda não conseguiram se desvencilhar de certas dores. Então, para entender essas aflições, Kardec começa a introduzir algumas das informações dos espíritos com relação à morte, que é o que nós vamos falar hoje. Agora, logo em seguida, do capítulo 6, é Cristo Consolador. Então, ele traz todo um preparo para falar das aflições, que é o capítulo mais longo do Evangelho, e logo em seguida ele fala: eu estou entendendo essas aflições todas. Por isso que nós temos o Cristo como base da nossa consolação, do nosso consolo. Então, hoje nós vamos desafiar alguns conceitos. Para entender esse capítulo e esse tema da nossa conversa de hoje, que é perda de pessoas amadas e mortes prematuras, eu queria tratar 5 pontos básicos. Kardec começa esse item, que é o item 21, falando dessa noção que nós temos do jovem e do velho. Uma das coisas mais interessantes do Covid foi que, no início, nós entendíamos que era doença que matava velho, né? Ou seja, a velho vai morrer mesmo. Então, morrer velho, a mais, a menos, milhões, não tem problema. Então, o início desse capítulo
vem justamente desafiar esse conceito. O que é prematuro? O que é uma morte prematura? É a morte de um rapaz de 21 anos que está andando de carro e se encontra num acidente e toda a vida que havia planejado se desfaz? Ou é a morte de um idoso de 80 anos que ia viver até os 100, mas que por um descuido, que por um deslize das nossas próprias faltas de condições de saúde, de cuidados públicos, talvez poderia ter lidado com aquela situação de uma forma diferente. Entende o que eu estou querendo dizer? O jovem e o velho, na questão do prematuro, é algo que a gente precisa também considerar. E é o que ele vem dizer aqui. Como é que a gente entende isso? Essa noção de que alguns podem morrer de forma prematura e outros não. Toda vida tem valor. E toda vida tem um planejamento. Então, se morreu com 1, 2, 3, 100 anos de idade, isso tem valor. E não é dizer que aqueles que vão morrer mais cedo foram mortos ou chegaram à fase da passagem de forma prematura, porque tudo responde a uma ordem divina. E toda vida, toda idade tem o seu valor. Essa era a primeira questão. A segunda questão é que esse capítulo vem desafiar a nossa noção de justiça, porque muitas vezes nós medimos a justiça com base na nossa fé. E eu vou ler essa passagem rapidamente, porque ele diz assim: Humanos, é nisto que tendes necessidades de vos elevar acima das questões mundanas, para compreenderes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. E Kardec começa a questionar algumas coisas. Por exemplo, por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Então, você achar tão injusto um rapaz jovem falecer, mas se sentir talvez confortável com a ideia que uma pessoa mais velha possa morrer? Qual é essa questão? Qual é essa justiça? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho nos infligir penas cruéis? Então, se as mortes vêm para arrebatar aqueles que precisam voltar para o plano espiritual, por que será que nós às vezes achamos que isso é um castigo? Por que será que às vezes achamos, por que comigo? Por que com a minha família? Nós que estamos fazendo tudo certinho, buscando dar o melhor, buscando ser caridosos, por que com a minha família eu tenho que passar isso? Essa noção de justiça é muitas vezes questionada quando os nossos sentimentos de angústia, de saudade, de dor estão à flor da pele. Nada se faz sem um objetivo inteligente. Qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Então, muitas vezes, quando ali estamos refletindo sobre esses sentimentos e começamos a questionar a justiça divina, precisamos lembrar que há uma razão de ser. Tudo há uma razão de ser. E é justamente por isso que Kardec coloca um ponto importante nas instruções dos espíritos para ele, que é a questão da morte prematura, talvez como um ponto de misericórdia. E isso é difícil às vezes para nós entendermos. Muitas vezes estamos indo por um caminho em que nos comprometeríamos ainda mais. Muitas vezes estamos nos permitindo certos desregramentos, certos comportamentos que não são adequados para o nosso planejamento. Então, os espíritos vêm nos dizer, às vezes as mortes prematuras da forma como enxergas, é uma abreviação de maiores comprometimentos. Então, vale-se que você retorne ao plano espiritual para rever a sua caminhada, para rever o seu planejamento, do que continuar fazendo algo que não está levando ao caminho que Deus nos preparou. E Kardec coloca dessa forma, principalmente direcionando às mães que choram, às mães que sentem, aos pais que sentem essa perda.
Não sabeis que os vossos filhos, bem amados, estão perto de vós? Sim, estão bem perto de vós, porque eles vivem. Seus corpos fluídicos os cercam, os seus pensamentos vos protegem. A vossa lembrança os embriaga de alegria. Então, lembremos que muitas vezes estamos passando por uma morte prematura de alguém querido, uma perda inesperada, isso também tem uma razão de ser. E essa razão de ser pode ser ainda mais consoladora quando lembrarmos que esse Espírito vive e que os nossos pensamentos de amor, que as nossas preces os envolverão e os auxiliarão também em suas caminhadas eternas enquanto Espírito. Outra questão que Kardec nos coloca é essa questão de nos consolar, essa questão de dizer que não estaremos sozinhos, essa questão de que os nossos mentores, os amigos espirituais estão aqui a todos os momentos e que não há motivo jamais para acharmos que essas mortes jamais não serão que essas mortes não serão explicadas. Mais um ponto que eu queria colocar é que recentemente nós tivemos no dia 2 de fevereiro, 2 de novembro, o que nós comemoramos, o que no Brasil é marcado como o Dia dos Finados, né? Que meu pai fala o Dia dos Desencarnados, né? O Dia dos Espíritos. E muitas vezes nós achamos que precisamos ir até cemitérios, precisamos ir até os túmulos, precisamos ir até os locais onde esses irmãos estão, onde os seus restos materiais estão, para lembrarmos e para transmitirmos os nossos pensamentos. Precisamos lembrar que eles estão ao nosso redor. E a qualquer momento poderemos tê-los ao nosso redor se os nossos pensamentos assim o alcançarem. Para finalizar, eu gostaria de ler apenas o último capítulo, o último parágrafo. Porque esse último parágrafo, ele é endereçado diretamente para aqueles que acreditam no Espiritismo, naqueles que acreditam naquilo que conversamos aqui hoje. Ele diz assim: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração. Escutai as pulsações chamando esses entes bem amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, se olhar no seu coração e lembrar de todos esses momentos maravilhosos que vocês viveram, se pedir a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações. Consolações que secam as lágrimas. Essas aspirações maravilhosas que os mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, irmãos, de forma sucinta, precisamos lembrar que essa separação carnal, ela é temporária. E que muitas vezes, ao sentirmos essa saudade, muitas vezes ao sentirmos essa angústia, tentemos lembrar dos momentos felizes, dos momentos em que estaremos juntos novamente, porque o Espiritismo nos mostra que esse é o caminho que iremos seguir. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para hoje. Movimento em qualquer lugar, de coração aberto, e sua energia alcançará a pessoa amada. Tudo o que eles mais desejam é que aproveitemos o tempo de vida na Terra, fazendo o melhor ao nosso alcance, em favor de nós mesmos, da comunidade em que estamos inseridos e do planeta que nos acolhe. Que a tristeza da separação momentânea seja acompanhada da certeza de que os laços de amor são indestrutíveis e que no momento certo, com a bênção de Deus, nos reencontraremos. A morte não existe. Eles estão mais vivos que nós. Que estejam em paz e que recebam toda a nossa gratidão. Para manter-se sentados, relaxados nas suas cadeiras, para levarem o pensamento ao nosso querido Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais e mentores que nos acompanham, agradecendo
pela oportunidade de aqui estarmos, de podermos juntos refletir sobre as questões dos temas de hoje. Que essas mensagens, Pai, possam tocar os nossos corações e nos permitirem continuar caminhando com coragem, com determinação, nos reformando, nos lapidando a cada passo. Peço, Pai, que envolva-nos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas atividades. Peço que abençoe os nossos lares. Que, acima de tudo, Pai, que nos mostre os caminhos para encontrarmos Jesus, esse mestre maravilhoso, que sempre nos acompanha e que nos guia. Que a sua paz e o seu amor esteja conosco, hoje, agora e sempre.